Abram os livros. Dias de proibição em Israel, a princípios da década de 50 do século anterior. No meio de uma grande casa, em um edifício em ruínas e pobre, se encontra uma velha impressora de jornal. Um homem de aproximadamente 60 anos está inclinado sobre a impressora e coloca em ordem as letras sobre a prancha de impressão. O espaço da sala está impregnado por um forte e amargo cheiro de chumbo. O homem que trabalha sobre a impressão tipográfica é Rabbi Yehuda Eshlag, tinha acabado de compor a obra mais importante entre todas suas composições, a qual se revelará como um dos escritos mais importantes da história da sabedoria da Kabbalah, interpretação Sulam, escada do livro do Zohar. Agora está trabalhando em sua publicação. Como não tem a possibilidade de pagar a um ajudante, trabalha dobrado durante horas sobre a impressora, ordenando as letras de impressão por seus próprios meios, dado a grande importância que lhe atribuiu a publicação da interpretação da escada. Assim passa dias e dias, apesar de sua idade avançada. Muitas horas arrumando a litografia, até que depois de muito tempo descobriu-se que o chumbo afetou sua saúde. É impossível descartar a grande importância que Baal Hasulam dava à impressão de seus livros. Se compreendermos o valor especial dos livros de Kabbalah em geral, e o valor especial dos livros do Rabino Eshlag em particular, poderemos compreender também a grande importância que Baal Hasulam atribuía à publicação de seus livros. Os livros de Kabbalah são a única conexão entre nosso mundo e o mundo espiritual e, portanto, são o meio mais importante para implementar o propósito de nossas vidas. Com estes livros, os cabalistas conectam o sistema espiritual que eles alcançaram e o indivíduo que vive em nosso mundo, que agora se encontra em uma incompreensão total e falta de consciência, mas desejando chegar ao alcance espiritual. Não apenas Baal Hasulam via a grande necessidade da publicação de seus escritos. Muitos cabalistas, ao longo da história, deixaram livros como o livro de Yetzirah, a criação do patriarca Abraão, o livro do Zohar de Rashbi, o livro da vida do Ari, o caminho de Deus de Hantal. A próxima lição dedicaremos a uma explicação sobre os livros de Kabbalah em geral e, em particular, aos livros designados para o estudo em nossa geração. Uma das características mais proeminentes dos livros de Kabbalah são as circunstâncias não usuais e às vezes misteriosas de sua composição e sua exposição. Assim, por exemplo, uma quantidade significante de livros de Kabbalah, escritos ao longo dos anos, foi arquivada ou queimada parcialmente depois de sua composição, e somente depois de muitos anos voltou a ser revelada. Muitos cabalistas não escreveram seus livros, seus discípulos foram anotando o que escutavam de seus mestres. Um bom exemplo disto é o livro do Zohar, que foi escrito por Rabi Abba, aluno de Rabi Shimon Bar Yochai. Rashbi foi arquivado depois de ser escrito e revelado 100 anos depois em circunstâncias que não estão claras até o dia de hoje. Outro exemplo é o trabalho escrito do Ari, que foi anotado por seu aluno, Rabi Shaim Vital, que deu a ordem de enterrá-lo junto a ele e arquivá-lo, somente se sua tumba fosse assaltada, e os escritos fossem subtraídos dela. A razão deste estranho fenômeno é a necessidade de revelar a sabedoria e, ao mesmo tempo, ocultá-la. Enquanto a humanidade não estivesse pronta para a sabedoria da Kabbalah, esta foi revelada somente aos virtuosos para que eles a adaptem à sua geração. Assim, eles deviam ocultá-la do resto das pessoas que ainda não estavam prontas para revelá-la. Estes cabalistas agiram segundo a lei de revelação de uma palma e ocultação de 2 palmas, ou seja, revelaram a sabedoria apenas na medida necessária e ao mesmo tempo procuraram ocultá-la, seja na forma em que escreveram os livros ou em feitos, arquivando os escritos ou queimando-os. Assim, ao longo da história, os cabalistas escreveram muitos livros. No artigo A Teoria da Kabbalah e Sua Essência, Baal Hasulam explica por que o fizeram. A sabedoria da verdade tem que ser entregue a cada geração, e cada geração agrega um elo aos anteriores, e desta forma vai se desenvolvendo a sabedoria e com isso se torna apta para uma expansão mais extensa entre a multidão. Tratamos deste tema brevemente no capítulo 1, e recordaremos que a sabedoria da Kabbalah se revela de acordo com o desenvolvimento do desejo de receber, e os cabalistas escrevem seus livros para adaptar a sabedoria da Kabbalah ao novo nível do desejo que se revela em sua geração. Disto compreendemos a razão pela qual os livros de Baal Hasulam são os mais adequados para o estudo da sabedoria da Kabbalah em nossa geração. Baal Hasulam escreveu seus livros para o desejo de receber que se revelou em seu último grau evolutivo no final do século XX, no tempo em que cada ser humano está apto, ou melhor, deve, estudar a sabedoria da Kabbalah. Assim, o que mais se distingue entre todos os escritos de Baal Hasulam é o método organizado e claro para o estudo da Kabbalah, adaptado para todas as pessoas, descrito em seus livros. Teste-se. Por que é tão importante para os cabalistas escrever livros de Kabbalah e publicá-los? Os escritos de Baalhasulam. A perspectiva diferente e revolucionária da sabedoria da Kabbalah causou, em muitos casos, a marginalização dos cabalistas das comunidades nas quais viviam, ou ao menos foram ignorados publicamente. Assim como muitos que o precederam, tampouco Rabbi Eshlag teve alguma satisfação da atitude do público para sua teoria e suas escrituras. Quando faleceu em 1954, muito poucos conheciam suas composições e poucos foram os que continuaram estudando-as. Na introdução ao livro, A Última Geração, o professor Eliezer Shivard, que recebeu o Prêmio Israel, em Filosofia Judaica, descreve com muita sensibilidade as circunstâncias do anonimato ao qual foi condenado Rabbi Eshlag durante sua vida. Isto não foi causado pela dificuldade de entender a profundidade de suas ideias nem sua pesada forma de expressão. Pelo contrário, Rabbi Eshlag teve a rara virtude de decodificar segredos.
Suas palavras são transparentes e claras, a tal ponto que por meio delas qualquer leitor alcança a verdade que ele apresenta. Rabbi Eshlag se esforçou para que fosse conhecido publicamente com a finalidade de trazer a redenção ao mundo, mas ele falava como um indivíduo que se referia diretamente a todos de seu povo, onde estivessem como indivíduos, além de suas tendências políticas e sem mediação política alguma. O fato de que pertencia a certa comunidade judaica não o converteu em representante dos interesses de nenhuma instituição, e por isso, nenhuma instituição lhe dava respaldo. Esse foi, portanto, o preço que pagou Rabbi Eshlag por sua integridade, sua liberdade de pensamento, sua transparência e seu valor. Mas graças a tudo isto, suas palavras não se escravizaram pela estreita visão de ideologias institucionais contemporâneas, e parecem pertencentes e convincentes tal como eram em seu momento, e talvez ainda mais porque muito do que ele antecipou, está ocorrendo hoje em dia e suas explicações são válidas como uma digna ferramenta para fazer frente ao futuro da humanidade, do povo judeu, e do Estado de Israel. Efetivamente, a partir do ano 1995, tal como ele previu Baal Hasulam, o interesse por suas escrituras e seus ensinamentos vai aumentando. O mundo global que agora se revela, e os novos desafios que se apresentam, enfatizam mais ainda a relevância e a importância dos escritos de Baal Hasulam como o único meio de solução dos graves problemas que se revelam em nossos dias tanto a nível individual como a nível geral. Baal Hasulam escrevia muito. Durante sua vida, e depois de sua morte, foram publicados dezenas de artigos. Rabbi Eshlag escreveu também, entre outras coisas, interpretações das escrituras de outros cabalistas e inclusive publicou um jornal cabalista chamado Alma, a Nação. As duas maiores obras, fruto de muitos anos de trabalho, cada uma delas se desenvolve através de milhares de páginas, são Interpretação Sulam Escada, que escreveu sobre o livro do Zohar, e Talmud Ezer Sefirot, a interpretação dos escritos do Ari. Baal Hasulam dedicou enormes esforços na escritura da interpretação do livro do Zohar. Seus alunos contam que se sentava e escrevia durante longas horas todos os dias, até que adormecia com a caneta na mão, e era difícil tirá-la de seus dedos entumecidos. A importância que Baal Hasulam via na publicação da interpretação Sulam do livro do Zohar provinha primeiramente da importância do mesmo livro do Zohar. A força espiritual que há no Zohar é extremadamente especial e não existe força igual em todos os livros da Cábala. Isto é devido ao fato de que ele está designado à correção do desejo de receber em seu último e maior grau de evolução, o qual se revela em nossos dias. E por isso Baal Hasulam se esmerou tanto na escritura da interpretação Sulam para o livro do Zohar. O livro do Zohar está escrito em aramaico e com abundantes parábolas materiais. Portanto, é muito fácil se equivocar em sua interpretação e confundir aos demais, tal como sucedeu muitas vezes ao longo da história. Para eliminar este obstáculo, Baal Hasulam traduziu o livro do Zohar do aramaico ao hebraico, e interpretou todas as parábolas materiais segundo a língua da Sefirot de forma que é impossível equivocar-se em sua interpretação. O trabalho de Baal Hasulam sobre a interpretação Sulam não se resumiu somente a isto. Do seu elevado nível espiritual, o mesmo no qual foi escrito o livro do Zohar, Baal Hasulam organizou sua interpretação para o livro do Zohar de modo que o que foi escrito nele atue sobre nossas almas com a máxima eficiência. Como mencionamos, outra obra muito significativa de Baal Hasulam, juntamente com a interpretação Sulam, é o Talmud Ezer Sefirot, a interpretação dos escritos do Ari. Similarmente à interpretação Sulam, também o Talmud Ezer Sefirot é uma obra compreensiva e ampla que se detalha por milhares de páginas. O livro descreve detalhadamente a estrutura dos mundos espirituais e seu desprendimento do plano da criação até este mundo. Assim como no Sulam, também no Talmud Ezer Sefirot, Baal Hasulam procurou interpretar as palavras do original de modo que não se caísse no erro de materializá-las. O Talmud Ezer Sefirot foi escrito como um livro de estudo em todos os sentidos. Está composto por 16 partes divididas em capítulos e subcapítulos. Ao final de cada capítulo, há um capítulo especial que resume toda a unidade de estudo, e no final deste, um glossário de termos e um quadro de perguntas e respostas. A organização do Talmud Ezer Sefirot como um livro de estudo em todos os sentidos mostra o enfoque de Baal Hasulam referente ao estudo da sabedoria da Cábala como o estudo de qualquer outra ciência. Além da interpretação do Sulam e do Talmud Ezer Sefirot, Baal Hasulam compôs dezenas de artigos mais. Entre os mais importantes se encontram os artigos que publicou no livro A Entrega da Torá, assim como 4 introduções que escreveu para a interpretação Sulam do livro do Zohar, Prefácio à Sabedoria da Cábala, Prefácio ao livro do Zohar, Introdução ao livro do Zohar e Prefácio à Interpretação Sulam. Nos artigos de A Entrega da Torá e outros artigos que publicou, Baal Hasulam explica o caminho espiritual do homem do princípio até o final. Nestas composições, Baal Hasulam apresenta um método claro e prático para alcançar a espiritualidade de maneira acessível a todos. Teste-se. Assinale 3 características importantes da interpretação Sulam do livro do Zohar. O que é tratado no Talmud Ezer Sefirot. O último moicano. O Rabino Baruch Shalom Eshlag, conhecido como Rabash, 1907 a 1991, filho e seguidor de Baal Hasulam, o Rabino Eshlag, era um cabalista oculto, no sentido da palavra. Apesar de sua imensa altura espiritual, foi uma pessoa muito modesta que se chateava com a publicidade e passava todo seu tempo estudando e escrevendo. Não obstante, é muito difícil encontrar palavras para descrever quão grande foi a contribuição deste grande cabalista para a nossa geração e para as gerações futuras. De certo modo, Rabbi Baruch Eshlag foi o último dos moicanos.
Ele foi o último elo na gloriosa corrente dos maiores cabalistas que começou com o primeiro cabalista, Abraão, e continuou até seu pai, Rabi Yehuda Eshlag. A função de Rabash nesta corrente é talvez a função mais significativa em nossos dias, conectar todos os grandes cabalistas e o homem em nosso mundo e adaptar o método da Kabbalah às almas que se revelam em nossa geração. Apesar de que ele mesmo se encontre no topo da escada espiritual, nunca tirou os pés do chão, e todos seus escritos estão dirigidos à pessoa comum que deseja revelar se existe algo mais elevado do que este mundo pode oferecer. De seu elevado alcance espiritual, Rabi Baruch Eshlag compreendeu a necessidade do indivíduo, no final do século XX, de descobrir o segredo da vida, e conseguiu adaptar a sabedoria da Kabbalah a esta necessidade da forma mais simples e acessível. Em 1983, aconteceu um ponto de inflexão na vida de Rabash. Até esta etapa, ele ensinava a poucos alunos que lhe acompanhavam ao longo dos anos. De repente, chegaram ao seu grupo 40 novos estudantes, jovens e laicos de todo o país que desejavam revelar o segredo da vida. Estes eram de vários níveis da sociedade israelense e eram muito diferentes dos alunos que havia conhecido até o momento. Em seu trabalho peculiar com os novos aprendizes, Rabash desenvolveu o método espiritual mais adequado para a nossa geração. Cada semana lhes escrevia um artigo, no qual descrevia detalhadamente e em língua simples cada uma das fases do trabalho interno do indivíduo que se encontra no caminho espiritual. Os artigos escritos por Rabash servem de fundamento para o estudo da sabedoria da Kabbalah em nossa geração. Ultimamente todos os artigos foram recopilados em uma série de livros clamados, Os Escritos Sociais de Rabash. Teste-se. Qual é a função de Rabash na cadeia dos grandes cabalistas? Resumo da lição. Pontos principais. Os livros de Kabbalah são a única conexão entre o mundo espiritual e o nosso mundo. Muitos de os livros de Kabbalah foram escritos e arquivados porque o desejo de receber não estava suficientemente desenvolvido para a revelação da sabedoria da Kabbalah. Os escritos de Baal Hasulam são os mais adequados para o estudo da sabedoria da Kabbalah em nossa geração, já que os compôs para o desejo de receber que se revela nesta geração. As duas composições mais importantes de Baal Hasulam são a interpretação Sulam para o livro do Zohar e Talmud Ezer Sefirot. Os escritos de Rabi Baruch Eshlag, filho de Baal Hasulam, constituem um nexo de união entre nós e a cadeia dos grandes cabalistas que começa com Abraão e termina com Baal Hasulam. Termos: a descoberta de uma palma e ocultação de duas palmas, a revelação da sabedoria da Kabbalah na medida desejada, e de acordo isso, sua ocultação na medida desejada. Interpretação Sulam para o livro do Zohar, a interpretação de Baal Hasulam sobre o livro do Zohar de Rabi Shimon Bar Yochai. Talmud Ezer Sefirot, interpretação de Baal Hasulam dos escritos do Ari. Perguntas e respostas. Pergunta: por que é tão importante para os cabalistas escrever livros de Kabbalah e publicá-los? Resposta: os livros de Kabbalah são a única conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Mediante estes escritos, os cabalistas conectam entre o sistema espiritual que alcançaram e a pessoa comum que vive em nosso mundo. Pergunta: descreva 3 características importantes da interpretação Sulam para o livro do Zohar. Resposta: 1. Tradução do aramaico para o hebraico. 2. Esclarecimento das parábolas materiais em seu sentido espiritual, de modo que não se possam materializar. 3. Organização da escritura de modo que o que está escrito no livro do Zohar atue sobre nossa alma da forma mais efetiva. Pergunta: de que trata o Talmud Ezer Sefirot? Resposta: do esclarecimento da estrutura dos mundos espirituais. Pergunta: qual é a função de Rabash na cadeia dos grandes cabalistas? Resposta: a conexão entre os grandes cabalistas e a pessoa comum em nosso mundo, e a adaptação do método da Kabbalah para as almas que se revelam em nossa geração. Sequência lógica. Ordem do desenvolvimento do curso. Aprendemos que a sabedoria da Kabbalah é o método para a revelação do Criador às suas criaturas neste mundo. Aprendemos que para revelar ao Criador temos que mudar a intenção de com a finalidade de receber, a com a finalidade de doar. Aprendemos que nos livros de Kabbalah se esconde uma força espiritual especial chamada luz que reforma, que tem a capacidade de mudar nossa intenção de com a finalidade de receber, a com a finalidade de doar.